Questão VUNESP de São Paulo. Ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodovia, um motorista vê um anúncio com a inscrição abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço se encontra no marco quilômetro 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê, para os carros que trafegam nesse trecho, uma velocidade média em quilômetros por hora de... Atenção, fera! A função horária do espaço relaciona posição e instante e permite que, sabendo uma das duas informações, você encontre a outra. No movimento retilíneo e uniforme em particular, é muito simples determinar essa função. Basta partirmos da definição de velocidade escalar média. Lembrando que no movimento retilíneo e uniforme ela é constante, temos então que ΔS sobre ΔT é igual a V. Mudando de posição os membros, organizando algebricamente, nós teremos que ΔS é igual a velocidade vezes intervalo de tempo. Lembrando que ΔS, o deslocamento, é a diferença entre posição final e posição inicial, podemos escrever que posição final menos posição inicial é igual ao produto da velocidade pelo intervalo de tempo. E daí partirmos para a função S de posição ser igual a S0 mais velocidade que multiplica intervalo de tempo. Atenção, fera! Na expressão geral devemos utilizar T menos T0, onde T0 aí é o instante inicial. Em muitas questões, na verdade na maioria delas, se considera o instante inicial como zero. E por isso, muitas vezes o estudante pensa que a função horária é S igual a S0 mais VT. Atenção, fera, anote aí. Essa última expressão é um caso particular quando o instante inicial é igual a zero. Fique atento. Olha aí, ferinha, questão super simples, mas que cotidianamente a gente se depara com essa situação. Eu não sei se você costuma viajar e se quando viaja presta atenção nas placas indicativas, mas é muito comum que quando você tem a relação de distância entre cidades, ela seja dada em placas que utilizam quilômetros para dar uma noção da distância. Mas quando você vê uma referência a um posto de combustível, quando você vê uma referência a uma parada para dormitório, é muito comum que essas placas indiquem a quanto tempo de distância você está daquele determinado local. É meio estranho essa ideia de tempo para dizer distância, mas é porque para a gente muitas vezes é mais concreto 5 minutos do que 500 metros. Se eu disser para você, partindo da sua casa, você anda 750 metros em direção a um determinado mercadinho, você consegue visualizar essa distância? É concreto para você isso? Agora, se eu disser que você, para ir da sua casa para o mercadinho, você vai precisar de 8 minutos, essa informação é uma informação mais concreta para você? O tempo todo a gente está com um aparelho que mede tempo, seja num relógio, seja num celular. E aí, dividir o tempo para a gente em minutos, em horas, parece mais fácil de compreender do que dividir distância, já que a gente não anda o tempo todo medindo distâncias. E é por isso, e aproveitando isso, que as placas que fazem propaganda de restaurantes dão informação, por exemplo, em tempo. Porque é mais fácil para a pessoa ter a noção se está perto ou longe quando ele diz almoço daqui a 30 minutos, ao invés de dizer almoço daqui a 50 quilômetros. Pode ser que 50 quilômetros pareça muito mais distante e que você resolva parar antes para comer em outro lugar. Fica atento, fica a dica, presta atenção quando estiver na próxima viagem. Nessa viagem em particular, a gente tem uma pista, eu vou indicar essa pista aqui por essa seta. A seta é simplesmente para orientar a trajetória. E na questão, ele dá 2 marcos quilométricos, que eu vou marcar aqui como esses 2 traços. O primeiro desses marcos quilométricos é o de 200 quilômetros. O segundo desse marco quilométrico é o marco quilométrico 245. E diz que há uma placa indicativa aqui no marco quilométrico 200, falando que entre a placa e o restaurante lá na frente, você vai desenvolver uma determinada velocidade e gasta 30 minutos
para chegar nesse restaurante. Ora, se ele está te dizendo que você vai gastar 30 minutos e a distância que separa os dois é conhecida, você pode relacionar posição e tempo através da expressão S de posição é igual a S0 de posição inicial mais velocidade que multiplica intervalo de tempo, função horária da posição. A posição final, a questão deixa clara que é 245. A posição inicial também está fácil de ver que é 200. A velocidade é o que é perguntado na questão e o intervalo de tempo eu peço a atenção de vocês. A placa está em quilômetro. Nas respostas, a velocidade está em quilômetros por hora e aqui o tempo está em minutos. Neste caso, como a velocidade tem que estar em quilômetros por hora, eu vou precisar lembrar que para passar de minuto para hora, eu divido, já que minuto é menor do que hora. E eu divido por quanto? Divido por 60, já que cada hora tem 60 minutos. Fácil de ver que 30 minutos corresponde à metade de uma hora, 0,5. 245 de um lado, 200 do outro, é a mesma coisa que fazer a diferença entre 245 e 200. Isso é igual a V, que multiplica 0,5. 245 menos 200 é igual a 45, que é a distância que separa uma placa da outra. Isso é igual a V vezes 0,5. Ora, 0,5 está multiplicando no segundo membro, isso é equivalente a estar dividindo no primeiro. Então, eu tenho aqui 45 dividido por 0,5 é igual a velocidade. Dividir por 0,5, dividir por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 45 dividido por meio é a mesma coisa que 45 vezes 2. Logo, a resposta é V igual a 90 km por hora. Essa placa está indicando esse tempo, considerando que ao longo desse trajeto você vai desenvolver uma velocidade média de 90 km por hora. Simples assim. A alternativa correta, letra B. B de boazinha. Questões assim são fáceis de resolver. E por falar em fácil, você pode estar dizendo, poxa, Ives, tem um outro jeito que é mais fácil, né? Você pode resolver usando velocidade média, já que nesse caso que ele está procurando é a velocidade. Pois é, fera, se você percebeu isso, eu fico extremamente feliz. E eu digo para você uma coisa, é verdade, você pode resolver usando essa expressão. Por que você pode resolver usando essa expressão? Porque como a gente mostrou no vídeo, a função horária da posição é simplesmente uma manipulação algébrica da expressão que define a velocidade média. Ou seja, resolver usando a expressão da velocidade média ou usando a expressão da função horária da posição quando o movimento é uniforme é a mesma coisa. Tranquilo? Vamos juntos, fera? Esse é o seu ano. Lembre que você pode. E aí, fera, entendeu direitinho a dica? Então dá aquele joinha, esse joinha ajuda muito o projeto. Se você não está inscrito ainda, se você não está inscrita, é rapidinho, ó, dá um clique aqui, com isso você fica sabendo sempre que um novo vídeo for postado. Se você quer mais informações sobre esse assunto, olha aqui do lado, esse vídeo vai te dar boas informações e complementar essa dica. Agora, se você quer um curso completo, em que além de vídeos você tenha podcasts, resumos, material de apoio e simulados online, aí eu convido você a conhecer o que está aqui nesse vídeo. É um clique e mudar a sua preparação. Vamos juntos, fera! Esse é o seu ano. Lembre que você pode.